Ouvintes do Fapancast, hoje estamos aqui no quinto episódio, né, do nosso podcast, com uma temática que é de extrema importância. Hoje nós temos como tema luto na terceira idade, reflexões sobre perdas, medos e novos sentidos. E para bater esse papo, a gente está com uma convidada aqui muito especial, que é a Geisiane Góes. A Geisiane, ela é psicóloga, psicanalista e especialista em luto. Eu sei que o luto ele é uma temática que ainda é um tabu, né? Infelizmente, a gente consegue observar aí que a sociedade ainda tem muita dificuldade para falar sobre isso. E eu acredito hoje que a Geise, através dessa experiência que ela tem com o luto, vai conseguir trazer algumas contribuições para a gente e desmistificando isso. Geise, gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, dizer que te admiro muito o seu trabalho, né? Já conheço um pouco da sua história, principalmente nessa temática do luto, e é uma satisfação para a gente te receber aqui no Fapancast. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Temos aí uma experiência nesse lugar, né? Que é para tratar sobre o processo de luto, trabalho de luto, e fico feliz com o convite, principalmente com o tema, né? Assim, o luto na terceira idade. Então, acho que é muito importante a gente dizer sobre isso, até porque não é muito dito, é um tema que não é colocado, né? Tanto para quem vive, quanto para quem está junto de quem está passando por um processo assim. Eu acho que, assim, antes da gente entrar especificamente no luto na terceira idade, a gente poderia falar um pouquinho sobre o luto, né, Geise? Que eu percebo, assim, a sociedade, de forma geral, todas as faixas etárias, a gente ainda tem esse tabu mesmo com o luto, né? A morte é algo que nós sabemos que é algo que todo ser humano, né, a finitude de todo ser humano, mas a gente percebe que em algumas outras faixas etárias isso ainda é muito negado, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho importante a gente entender, né, o que seria o trabalho. Algumas pessoas colocam como trabalho, outras pessoas colocam como processo. Eu gosto de chamar de processo de luto, né? O luto, ele acontece, né, quando a gente está atravessando uma perda, né? Seja ela de cunho objeto, né? Onde a gente está dizendo que foi perdido algo, ou seja, a perda de um ente querido, né? E aí, dentro desse objeto, a gente pode dizer de emprego, de relacionamento, a gente pode dizer de algo que o sujeito mantinha ali um afeto e colocava num campo de relação, onde aquilo é de muita importância, e ele perde isso. E aí ele precisa trabalhar, elaborar essa perda. O processo de luto, né, ele é de cunho subjetivo. Não adianta a gente dizer que o luto ele vai ser igual para todos. Além de subjetivo e existencial, ou seja, dentro do seu percurso, dentro da sua história, a maneira como você lida com você mesmo e com as coisas, que vai te dar o norteamento nesse processo de luto. E ele também é atemporal, né? A gente costuma dizer, por exemplo, no campo da psiquiatria, a gente pegar o DSM-5, por exemplo, vão se dizer que um luto não patológico, ele teria uma durabilidade de no máximo 6 meses. Tem algumas literaturas que dizem de um tempo até menor. E aí isso não se enquadra dentro de um trabalho de luto, porque justamente o fato dele ser de subjetivo, né, e existencialista, ele vai acontecer da forma como o sujeito consegue e se permite elaborar. Então, a gente não pode colocar um tempo específico para dizer se aquele luto que o outro está atravessando é natural ou patológico. Né? Natural, ou seja, no tempo necessário que o outro precisa para elaborar essa perda, e patológico é quando a gente diz que o luto precisa ser medicado. Né? Esse é um outro fator
muito importante, principalmente no nosso tempo contemporâneo, é que hoje não pode ser triste mais. Né? E o luto é tristeza, é enfrentar esse afeto de forma muito arraigada. Assim. Você precisa realmente se aprofundar e aceitar a tristeza para você conseguir trabalhar a perda que você teve. Então, a gente, né, recebe muito no consultório, quando a gente está falando de luto, muitos pacientes dizendo que precisa de uma medicação. E aí você pergunta assim, mas quanto tempo tem que você perdeu e tal, né? Essa pessoa que você está me relatando, no caso de o luto de uma perda por uma outra pessoa, um ente querido. Eles, às vezes, falam assim, tem 15 dias. Né? E eu não sei se eu vou dar conta. É muito pouco tempo para você patologizar e dizer que o outro não precisa daquele sofrimento que ele está passando. Então, o primeiro passo, né? O luto ele vai acontecer, você negando ele ou não. Né? Ele está estabelecido. Pode acontecer da pessoa negar o luto? Negar a perda. O luto não, mas negar a perda. Às vezes acontece assim de perder um ente mesmo querido, a pessoa fala assim, às vezes não tá sentindo, né? Ou tá ali no sepultamento mesmo, né? Às vezes prefere não participar, ou tá ali não tá envolvendo. Seria uma forma de estar negando? A gente teria que analisar a história do sujeito, mas pode ser sim uma possibilidade de negação. Né? Quando eu falo que ele precisa entender a realidade da perda dele para poder passar pelo luto de uma maneira, apesar de triste, mais tranquila, ele precisa olhar para isso, né, como algo que está acontecendo. E tem algumas pessoas que, por exemplo, deixa de ir no sepultamento e vive ali o dia, né, do velório, do enterro, como se nada tivesse acontecendo, ou seja, indo na padaria normalmente, fazendo as coisas normalmente. Isso é uma forma de negação, né? É você demonstrar uma apatia. Aquilo que aconteceu, né? Eu sou apática ao acontecimento. Vou trabalhar normalmente, eu estou rindo normalmente, estou fazendo a minha piada normalmente, como se aquilo que foi perdido não fizesse tanto sentido. Mas não necessariamente quer dizer que essa pessoa não está vivendo o processo de luto. Ela está vivendo, né? Só que ela está complicando o trabalho que ela vai ter quando ela demora a aceitar essa realidade. E ela vai ter que aceitar. Chega um momento em que ela vai aceitar, só que de muito maior sofrimento, né? Vai demorar um tempo, e quando isso vier, vai vir atrelado até de uma culpa, que não foi no sepultamento, que não se despediu, não visitou no hospital, né? Se estava nas últimas, o médico chamou a família para poder ir lá. E aí, eu não vou não, porque minha mãe não vai morrer. A gente escuta isso, né? E não vai, e a mãe vem a falecer, né? Ela vem a óbito. E aí, aquilo depois, você tem que trabalhar também, né? Assim, além de não ter me permitido uma despedida, eu preciso trabalhar a culpa de não ter dado isso a mim, no momento em que eu precisava. Mas pode levar muito tempo para o outro aceitar essa realidade. Por isso que é atemporal, né? Às vezes a gente entende que o luto vai terminar, um processo termina com 6 meses, como diz a psiquiatria, e é com 6 meses que conseguiu entender que aquilo aconteceu, que é uma realidade. Chega algum momento que esse luto finaliza? Sim, no processo de elaboração, né? Eu costumo dizer que o luto... Tem várias teorias, né? Eu compartilho da psicanálise e gosto muito da bibliografia onde o Christian Dunker, ele coloca para a gente, um pouco resumido,
as etapas que o Orden faz sobre 4 tarefas do luto, e ele resume isso a partir do texto de Freud, de Luto e Melancolia, o Duncker, ele resume para a gente isso em 3 fases, assim, em 3 trabalhos que precisa ser feito durante o processo de elaboração da perda, né? O primeiro é isso, aceitar a realidade, né? Eu tenho que aceitar que eu perdi algo, que algo daquilo que era meu também foi perdido ali, né? A segunda etapa do luto, a partir do momento que a gente entende que isso é uma realidade, é o momento em que eu vou viver esse luto de fato, é o momento em que eu vou me entregar a isso que a gente chama de tristeza, mas que na verdade é um processo de aceitação, né? Então também é aquele momento onde ele precisa se perguntar o que ele perdeu. O sujeito precisa se perguntar assim, tá bom, perdi minha mãe. O que eu perdi com a minha mãe? Né? O que eu perdi com essa pessoa que se foi? O que eu perdi com esse emprego que se foi? Não é só a pessoa em si, né? Não. Tem algo a mais. Porque a gente tem uma ideia, né, Tainara, de que a gente está sofrendo por aquele que se foi. Mas, na verdade, você está sofrendo por você que ficou. Olha só. Né? E por aquilo que é seu e que foi perdido junto. E o processo de elaboração do luto é o processo de elaboração de um eu, de um novo eu, né? E um terceiro movimento, né, que a gente pode entender que vai dizer da elaboração de um luto, é quando você tem a possibilidade de construir, recriar um laço com essa pessoa que você perdeu, com esse ente querido, mas dentro de você e no campo social, no meio em que você vive. É como se você conseguisse simbolizar, e aí de símbolo mesmo, né? Algo no meio social que pode te lembrar e encontrar dentro de você aquilo que é do outro, mas que tem em você também, aquilo que você aprendeu com o outro. E a gente só consegue entender todos esses processos a partir do momento em que a gente se permite visitar as memórias, né? E entender que mais do que elaborar esse outro que se foi, eu preciso elaborar quem eu sou agora. Que, portanto, não é mais quem foi quando aquele outro estava presente. Algo da gente morre também junto, né? Eu costumo dizer que a clínica da psicologia, né, da psicanálise, que é a clínica que eu atuo, ela é uma clínica de luto eterno. Né? Eu penso isso quando eu estou diante do meu paciente, assim, porque a partir do momento em que você nasce, você já precisa começar a elaborar perdas. Você perdeu um útero quentinho, um lugar sossegado, agora você precisa ir, cada passo do seu desenvolvimento, né, até você chegar na velhice, elaborando tudo que você era e tudo que você não é mais. Se a gente for parar a pensar por essa perspectiva, o tempo todo a gente está perdendo alguma coisa, né? O tempo todo. Em todas as faixas etárias, não especificamente em uma, né? Não. Todas a gente está perdendo, e em todas as faixas etárias, em todos os momentos, assim. Nem é cronológico pela idade. É quem eu era ali fora, né, te esperando, não é mais quem está sentado aqui conversando. E isso é uma forma de aprender a lidar com a perda. Eu preciso lidar com aquilo que é da ordem do ego, daquilo que é da ordem do eu, e elaborar isso todos os dias como alguém que é mutável. O ser humano é mutável, né? E existe a ideia também. A gente precisa fazer o luto das ideias que a gente constrói, das expectativas. Então, eu sou assim, mas eu queria ser assado. Então, eu preciso lidar com isso, que eu construo, assim, né? Campos de ideais que, ao longo da vida, não vai condizendo com aquilo que é possível dentro da realidade e vai construindo e moldando um ego que precisa constantemente ser elaborado dentro de um processo de luto, dentro de um processo de perda.
Por que para você, Geis, assim, ainda é tão difícil de falar sobre isso, assim, socialmente? Eu acredito que é a ideia da finitude, quando ela é apresentada de maneira tão aberta, né, assim, jogada na cara, você precisa pensar na sua finitude, né? É o que eu disse, a gente não fica triste porque o outro morreu, a gente fica triste porque eu perdi, eu perdi algo. De certa forma, quando alguém mais próximo a mim morre, eu sinto essa morte, mas se aproximando, seria algo... Eu sou levado a refletir sobre a minha própria finitude. Então, às vezes eu estou sofrendo, de fato, por saber que eu sou finito, que minha vida também vai acabar. E aquilo também pode acontecer comigo, que a perda, às vezes, por exemplo, né, de um trabalho ou de um relacionamento, eu também posso vivenciar isso. Seria algo nesse sentido? Nesse sentido. E pode parecer, assim, estranho, mas tem gente que não sabe que vai morrer. Quando você conta para ele fica surpreso, assim, eu vou morrer. Mas acontece, mais do que a gente imagina. E a proximidade da morte do outro é a possibilidade da reflexão da minha própria morte. Então, a minha dificuldade é de lidar com isso, com a minha finitude. E eu acho que um outro ponto é que a gente tem muita pouca tolerância emocional diante do sofrimento das pessoas. Né? Por isso que vem as frases que às vezes não cabem para o momento. Né? Às vezes você está ali participando de um ritual, né, de sepultamento e você escuta várias barbaridades, assim, né, pensando, mas o outro está numa tentativa, né, de ter que sanar o seu sofrimento para ele não ter que lidar com isso, porque o sofrimento do outro me causa um incômodo tão grande que eu não suporto. E quando eu não suporto, eu tento tamponar. E aí eu tento tirar esse sofrimento de você da maneira que eu consigo. Então, às vezes é violento, né? Eu costumo dizer assim, olha, para todas as pessoas que eu já conversei sobre luto e que eu atendo, assim, se você não tem nada para dizer no momento da perda de alguém, fique em silêncio. Né? Não sai falando o que vem na cabeça, não, e muito menos os ditados populares, assim, as frases que são temáticas de um velório, porque elas não ajudam, elas atrapalham. Né? Cita pra gente aí algumas que você já escutou, assim. Olha, a gente pode, no campo, por exemplo, do luto materno, né, perinatal, da perda, né? Não, mas você é jovem, você vai ter outro filho, né? O clássico, foi Deus que quis assim, né? Essa frase do Deus que quis assim é a que, em particular, me causa mais incômodo. Porque um dos alicerces de objetos, né, que a gente pode usar no processo de elaboração do luto é a fé. E às vezes quando você diz para o outro assim, mas foi Deus que quis assim, você está te retirando dele a única possibilidade de elaboração que ele tinha, que era através dessa fé. Né? Mas como assim, Deus quis levar meu filho? Né? Então, isso é muito complicado de ser colocado. Né? E várias outras coisas, né? Não, mas já vai passar. Como se fosse no sentido, não chora não, né? Isso. Não precisa de ficar assim, não precisa disso tudo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano fez uma cena no velório, né? E gritou e chorou. Foi uma cena. Pode ser que para quem estava lá, foi uma cena, até um pouco teatral, mas é o que o outro precisou. Mais do que conter, né? É você estar ali apoiando para o outro não se machucar, né? Do lado para poder mostrar que você está ali, que é o jeito que o outro está dando conta de expressar o sentimento dele. Né? Então, como você vai dizer para uma mãe, por exemplo, que perdeu uma filha num acidente, que está com a urna lacrada, que ela não pode gritar que quer que abra a urna dela ou brigar com a gente que está lá tentando, né, organizar a situação, que ela tem que se conter, sendo que nem vê
a filha dela num processo de despedida, ela pôde. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, assim, quando a pessoa não tem a possibilidade de acompanhar mesmo o sepultamento. Por exemplo, no caso da Covid-19, né? Nós tivemos muitas pessoas que foram sepultadas e os familiares não puderam ter esse momento de despedida. Torna o processo de luto mais difícil de ser elaborado, o fato de não ter visto a pessoa ali na urna? Torna. Para algumas pessoas, a escolha de não ir, a escolha, né, não traz grandes complicações, mas ela está fazendo a escolha, é um adulto consciente da escolha e não quer ir fazer o rito da despedida, quer participar do sepultamento e da velação, né? É diferente do que você não ter a possibilidade. O outro não pôde ver porque estava lacrado, porque foi um acidente, uma doença que não pode, né, ser visto e tudo mais. Isso dificulta e muito o processo, dentro do processo de luto. Então, o sepultamento ele é importante. Extremamente. Aquela cerimônia, né, que é feita. Os rituais, a cerimônia, né, ela é o primeiro objeto que a gente tem para poder simbolizar e poder internalizar essa realidade que eu estou dizendo. Não, então isso é real. Isso está acontecendo. Eu estou aqui no sepultamento dessa pessoa. Então, é fundamental. O processo de luto, ele se instaura no momento em que eu entendo que eu perdi, né? E as ferramentas que eu vou usando para trabalhar isso começa no ato da despedida, dentro de um ritual de cerimônia. Por exemplo, o velório e o sepultamento, né? Quando a pessoa não tem essa possibilidade, algumas crianças... Eu trabalho muito com crianças que, às vezes, os pais entendem que, não vou levar, porque não vai ser bom, né? É outro mito. É super importante a criança ter o direito de despedir de quem ela gostava também, amava, tinha um afeto, né? E aí, quando isso não acontece, você precisa ir arrumando outras formas, né? Outras formas de intervir para que essa pessoa, esse sujeito, tenha condição de fazer essa despedida dentro de um ritual. Então, com criança, a gente trabalha objeto, cartinha, pintura, vai junto no cemitério para ela entender aonde é que está, para onde é que vai, fica aqui dentro, né? Desse lugar, por que fica ali. E aí ele tem o direito de fazer uma cartinha de despedida. Enquanto não faz isso, a criança não entende. Aí vem as outras manifestações. A mãe não pode mais sair de casa, o pai não pode sair de casa, não quer ir para a escola mais. Por quê? Quem sai daqui de casa não volta, né? E eu não vejo mais. E até alguns discursos que a gente escuta muito, né? Virou estrelinha, foi viajar. Tudo isso, então, pelo que você está falando, só vai complicando, né? No caso da criança, né? Eu não sou muito a favor da gente dizer que o outro virou uma estrela, não. Eu acho até que você pode usar desse recurso de fantasia a partir do momento que você disse da realidade, né? Não é que virou uma estrela, morreu. O que é morrer? Né? E a partir daquilo que você entende da sua crença, dentro de um campo de fé, dentro da sua experiência com morte, você explica isso para a criança. Aí depois você pode usar, né, dessa ferramenta de dizer que é uma estrelinha, virou uma estrelinha. Mas o ato primordial tem que estar sendo colocado, né? Não, morreu. Geisiane, pensando um pouquinho nesse contexto da terceira idade, né? Eu até coloquei aqui que o envelhecimento, ele de certa forma, ele vai aproximando, né, essas reflexões de finitude, perdas, né? Você trouxe muito que o luto não necessariamente é uma perda de um ente, né, de uma pessoa, mas eu imagino que essa perda mesmo, das vezes, de função, né, às vezes vai chegando numa determinada idade, vai criando-se uma dependência maior, né? Então eu acredito que é algo que é muito vivenciado também, né? Você acredita que nessa fase, esse luto, ele é mais difícil de ser trabalhado ou não? Eu acho que
a maneira como eu vou lidar com as minhas perdas, né, na terceira fase do desenvolvimento humano, que no caso é a velhice, e última fase, né, diz muito respeito de como eu vivi as minhas perdas durante todo o processo da minha existência. Né? Não adianta eu dizer que lá na terceira idade, por exemplo, que eu tenho que lidar de uma maneira melhor, se durante toda a minha existência eu não me coloquei a trabalhar sobre isso, a pensar sobre a minha própria finitude. Mas tende a ser mais pesado na terceira idade quando a gente entende que ele está perdendo muita coisa. A velhice traz muitas perdas, né? Além de perdas reais de pessoas, assim, perdas simbólicas, né? É a utilidade humana, que você já não se sente mais útil, né, para um trabalho, para tomar a própria decisão da sua vida. Tem pessoas sempre dizendo o que você deve fazer, o que você deve comer, o médico, quando é o médico é a família, aquela confusão. Existe um maior número, né, um maior índice, por exemplo, de perdas de membros do corpo na terceira idade, por um campo de diabetes, né? Verdade, né? Não tinha parado para pensar por esse lado. Isso. Uma doença mais severa, né? Um câncer. E aí você precisa trabalhar também a perda disso. Tem também o processo de perda de quem um dia eu fui da minha juventude, né? Da pessoa, do meu eu, que eu fui durante toda a minha vida e que na velhice isso vai se modificar, né? Então, muitas coisas que se apresentam na velhice e que traz um peso maior, né? Uma dificuldade maior, porque realmente essas perdas elas são mais penosas mesmo. Principalmente nessa ideia que eu estou trazendo de ter que elaborar algo que é da ordem do eu, né? Que é da ordem daquilo que constitui o sujeito que eu sou. A gente perde muita coisa na velhice, nesse sentido, né? De um dia o que eu fui para o que eu sou agora, e as perdas reais de pessoas mesmo, assim, né? De entes reais não, de pessoas, de entes queridos, que se intensifica muito mais, né? Às vezes você tem ali um ciclo social que tem mais ou menos a sua idade, e aí começa, né, as perdas entre os amigos. Sim, isso que eu ia falar, né? Assim, são muitas pessoas próximas, né? É toda uma história que vai... Toda uma história. E ele se coloca na angústia de interpretar qual que vai ser o momento dele, né? Já que está indo assim, né? Outro dia, em um lugar que eu estava, tinha muitas pessoas idosas e eles estavam dizendo da perda de um membro desse grupo. E aí, um senhor disse assim, o próximo deve ser eu ou fulano, pela ordem cronológica de idade, porque, né, por uma coincidência, isso estava sendo colocado assim, essas perdas estavam vindo de acordo com as idades, no grupo deles, né? E aí ele trouxe essa reflexão, assim, de que já tem alguém na lista e que talvez seja ele, né? E a coisa mais importante é que a gente que tem a possibilidade de escutar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, estar com essas pessoas, não ficar interrompendo o raciocínio ou o discurso que o outro está se colocando, sabe assim? Bobagem, não é você não, para de pensar nisso. Né? Porque tem isso também, né? Assim, não fica pensando nisso, né? Para de falar nisso, para de falar em morte que você chama, né? Isso. Parece que, de certa forma, quando a pessoa começa a ter um senso de realidade mesmo, não, vai acontecer mesmo, eu vou morrer mesmo, eu tô entendendo aqui. Né? Aí ela é tolhida, né? Uhum. Não pode pensar assim.
que você está atraindo, mas é justamente esse momento que você pode oferecer sua escuta, né? Assim, mas o senhor acha que é você? Tá, vamos lá, por quê, né? Como é que o senhor está se sentindo? Está se sentindo mal? Me conta um pouco. Porque é assim que ele vai conseguir lidar melhor com isso, quando ele consegue colocar na palavra a angústia. Aí vai trazer o alívio. E na grande maioria das vezes, nós que estamos ali cuidando, né, gerindo essa vida de alguma forma, né, junto no lugar do cuidado, a gente proíbe essas pessoas de pensar e de falar sobre isso, né? E a cura, talvez assim, né? Uma forma de finalizar esse processo, essa elaboração do luto, vai ser muito pela fala, né? Então, assim, para elaborar. Se eu medico, eu corro o risco de ficar nesse luto por um longo período, Geise? Se você medica, você vai estacionar o seu processo. Porque você vai ficar apático com a sua tristeza. E o luto é você ter a coragem, né, de mergulhar nessa tristeza. Porque enquanto você está entendendo aquilo que está acontecendo, você está trabalhando a aceitação. Aceitação é elaboração. Se você não permite a dor, ou seja, a tristeza que isso te causa, é muito complicado, né? Chegar a um processo de fato de elaboração. Existem lutos que são patológicos, que vai virar uma melancolia, né? Assim, uma patologia de fato? Existe, né? Só que o discurso dessa pessoa é totalmente diferente daquele que está tentando uma elaboração. Né? O discurso daquele que está tentando, ele está dizendo da memória, ele está dizendo da saudade, ele está dizendo daquilo que perdeu, né? Buscando toda a existência dele ali, né? No convívio, no ato de conviver com a pessoa que foi perdida. Quando isso, né, muda para um discurso do eu não sei viver sem, aí é quando a gente vai dizer, não, talvez essa pessoa precise mais do que escutar, também de mais do que um espaço de acolhimento, escuta, de uma medicação. E aí é por quanto tempo? Né? E junto, que é um trabalho multidisciplinar, né? Mas não é todo mundo que precisa de uma medicação porque tá triste. A tristeza faz parte e ela é fundamental para a elaboração. E o luto pode parecer muito triste, mas ele é um processo muito bonito. Por quê? Quando a gente está diante das pessoas que conseguiram atravessar essas etapas que eu coloquei aqui e que conseguem simbolizar e reconectar com esse objeto perdido a partir daquilo que ele é, né? A partir de si, elas se sentem muito felizes, assim, pelo tempo que foi vivido, pelas memórias que foram coletadas, pela oportunidade da vida dela e de poder ter compartilhado com aquela pessoa. E aí a narrativa muda, fica até poético, sabe? Assim, o discurso do outro vem para um campo poético. E o amor, ele não acaba, ele só se transforma do lugar da necessidade. Não preciso mais da necessidade de ter objeto perto para poder amar. Porque eu consigo identificar dentro de mim aquilo que me fez me conectar com quem eu perdi. Ou seja, a minha identificação. O que é meu ainda está aqui. Né? E que bom que eu pude viver isso com o outro. Agora, Geise, uma situação que eu acho que é importante a gente conversar também, que quando fala assim, né, na terceira idade, principalmente, espera-se muito da pessoa já finalizando a vida, mais na velhice, né, já mais velhinho. E quando essa lei natural, ela muda, né, ao invés de ser os filhos enterrando os pais, é os pais enterrando os filhos, sabe? Você acredita que isso é mais difícil de ser aceito? Esse luto,
né, da perda de um filho, seja no campo materno ou paterno, né, sempre vai ser difícil. Independente da idade em que você esteja, né, sempre vai ser muito difícil de elaborar, justamente por essa ideia, né, cultural e até bíblica, né, de que existe uma lei cronológica para as perdas das pessoas que a gente ama, né, e uma perda dessa significância, né, uma mãe que perde um filho, é muito difícil de poder simbolizar, ou seja, de trazer para si uma conexão desse objeto dentro de si, porque envolve muita culpa pela ideia de proteção, assim, né? Era o meu dever proteger, era o meu dever evitar, né? Quantas mães a gente não escuta e pais? Eu daria a minha vida, né? Então, não é que não seja elaborado, né? Ele é elaborado, é um luto possível de elaboração. Mas, assim como todos os lutos, é um luto infinito, que você vai ter sempre que revisitar, sabe, assim, e recolocar, como se o último trabalho, que é reconectar com aquilo que foi perdido no ambiente e dentro de si, tivesse que ser feito quase sempre, assim, de tempos em tempos. Eu preciso reviver essa dor e encontrar uma nova forma de simbolização. Que a gente vê, né, as mães assim que pedem. Aí elas fazem campanha, daqui a pouco ajuda não sei quem, aí daqui a pouco está ajudando, está fazendo ações filantrópicas, aí vai para orfanato, ajuda. Aí aquilo já não faz mais sentido, fez sentido enquanto precisava daquele tipo de simbolização, depois vai para um outro lugar. Então, é um eterno trabalho de simbolização. Né? Não é algo que a gente pode dizer assim, eu fiz esse processo, cheguei no final e pronto. Nesse campo, a partir daquilo que eu tenho como experiência e escuto desses pais e dessas mães, é muito necessário sempre encontrar uma nova simbolização, né? Para poder lidar com esse vazio que fica. Você disse algo quando a gente tocou naquele assunto da questão de Deus, né? A espiritualidade, ela pode ser um caminho para ajudar a elaborar esse luto? É um caminho possível? É uma possibilidade e, em alguns casos, é fundamental. Fundamental. Depende de como o sujeito enlutado, né, lida com a fé e como que ele coloca a ideia da perda dentro do campo religioso dele. Então, para algumas pessoas, isso não vai fazer muito sentido, né? Pode ser um apoio, mas não é uma ferramenta fundamental, mas para outros é fundamental. Assim como a gente vê muito, por exemplo, assim, pessoas que foram uma vida toda, né, que fizeram parte de um movimento católico, de um movimento evangélico, protestante, e aí perde um filho, por exemplo, e busca dentro da religião espírita, né, kardecista, uma explicação. E fica lá por um bom tempo, porque a explicação que lhe dá lá ameniza mais a angústia e o sofrimento do que a explicação do sono eterno, do descanso até o dia do juízo final, dessas outras, né, possibilidades religiosas. E aí isso acontece muito, assim, de ter esse tipo de mudança, que às vezes fica permanente, mas às vezes quando o outro consegue tirar dali alguma possibilidade simbólica,
ele retorna para aquilo que estava na origem, na raiz do que ele chama de fé. Mas acontece muito. Entendi. E aí, a gente já chegando, né, ao fim desse episódio, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, Geise, enquanto psicóloga, né? Esse processo terapêutico, ele pode ajudar esse sujeito a passar por esse processo de luto? É sempre recomendado ou não? Como que a psicologia pode ajudar, de certa forma? Olha, não é todo mundo que sofre, né, por uma perda que precisa de um acompanhamento terapêutico. E aí isso vai de cada sujeito, né, e do que ele acredita que precisa. Mas eu acredito muito na possibilidade e no quanto que tem um efeito muito mais produtivo dentro do processo quando o luto ele é trabalhado em grupo. Né? Assim, salvo casos muito graves, onde está tendo dificuldade de aceitação dessa realidade, né? Que é muito importante ali, uma escuta individualizada. Mas o trabalho, né, dentro de grupos, ele funciona muito bem pelo processo de identificação. E aí o apoio que um membro do grupo vai dando ao outro, né, e ali eles constroem novos laços, novos vínculos, vai ajudando muito, porque se excede ao tempo da escuta, né? O grupo funciona em 1 hora, mas quando você termina o grupo, todo mundo já se conhece, já tem um contato um do outro, e aí está no mesmo sofrimento. Então, na hora que essa perda vem e é gritante, está difícil, é angustiante, ajuda o outro. Quase que um compartilhar o sofrimento. É fundamental. E o resultado, assim, né, é muito mais evidente, assim, muito mais visível. Quando você faz esse trabalho, assim, e num terceiro encontro você já consegue ver que o sujeito está caminhando no processo de elaboração dele. E os próprios membros vai dizendo, né, porque às vezes, assim, a gente, enquanto psicólogo, a gente escuta e direciona, mas às vezes um membro escuta uma coisa, né, e já entrega para o outro, e era aquilo que ele precisava. E vindo de alguém que está sofrendo também, às vezes é mais aceitável do que a direção do profissional, porque ela entende o que eu estou passando. Ela viveu algo parecido, né? E outra coisa que eu vejo enquanto profissional quanto mais acolhedora a gente é e quanto mais a gente abre para um processo de transferência, mas também dentro de um campo de identificação, assim, essa pessoa entende a dor que eu estou sofrendo, né, que eu estou vivendo, mais o sujeito consegue abrir esse sofrimento e mais rápido ele consegue elaborar. Bom, Gigiana, estamos chegando ao fim da gravação desse nosso episódio. E eu gostaria de ver com você o que você gostaria de deixar de mensagem final para os nossos ouvintes. Pode ser que tenha alguém que esteja passando, né, por uma situação de luto, ou algum parente próximo. Como que a gente poderia estar finalizando esse nosso episódio? Então, primeiramente, né, assim, a gente entender que falar de morte não é esperar chegar a finitude na nossa cara para a gente poder entender e elaborar a nossa finitude e a dos outros. A gente precisa, desde muito pequenininho, já se relacionar com a morte. A morte ela tem que estar dentro da nossa relação. E entender o seguinte, né, que esse processo de elaboração ele é subjetivo, mas o luto ele só pode ser elaborado mesmo quando a gente tem a coragem de compartilhar a nossa dor com os outros. E aí pode ser pela via do profissional, né, da psicologia, mas também por aqueles que estão ao meu redor. Às vezes a gente vê uma casa onde se perdeu uma mãe, por exemplo, com mais filhos, e tem cada um sofrendo trancado dentro do seu quarto. Né? E esse sofrimento de uma forma muito maior. Se todos se unirem, se encontrarem para dizer sobre isso, essa dor vai ser elaborada com muito mais acolhimento e amor. Então, é isso, assim. Acho que é aceitar, né, isso tudo que vem e ter coragem de dizer sobre isso.
Que bacana, Geise. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse nosso 5º episódio, um episódio de grande importância. Geisiane, gostaríamos de estar te agradecendo novamente, dizer que as portas estão abertas, que você possa voltar sempre que quiser, viu? Foi de grande relevância tudo que você disse. Espero que essa mensagem, né, esse conteúdo, apesar de ser um assunto ainda muito sensível, possa chegar a todos aqueles que precisam, né, dessa palavra de acolhimento nesse momento. Pessoal, ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau!